Forçando propósitos. Se tem algo perigoso é entrarmos na frente da vontade de Deus. Isso pode trazer sérias consequências. Temos que viver debaixo do entendimento que Deus não está cochilando no seu trono. Seu trono é de justiça, e se entrarmos na frente ou contra a sua vontade, com certeza sofreremos perdas e traremos muitos problemas para nós. É muito comum aparecerem aqueles famosos espertos querendo tomar o lugar das outras pessoas, aqueles que amam furar a fila, aqueles que gostam de aproveitar as chamadas oportunidades e se lançarem como se assim fosse o seu destino, mas na realidade estão forçando propósitos, forçando portas que só Deus pode abrir, forçando situações em suas próprias causas. Pode até ser que isso dê certo aos olhos humanos. Pode ser que esses espertos ganhem seus lucros com suas investidas de malícias e espertezas. Mas se aos olhos de Deus não for justo, uma hora a casa vai cair e as consequências serão desastrosas. Hoje em nossa devocional dos personagens bíblicos, vamos falar de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Era um rapaz mimado e que nunca havia recebido correção do seu pai. E por isso entrou na frente de uma situação muito séria. Queria ser o rei de Israel, tomando a frente de Salomão, aquele que Davi havia prometido a sucessão. Vamos à história então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, mais uma vez, com muita alegria, para mais uma devocional. A de hoje nós vamos falar sobre Adonias. O tema será Forçando Propósitos. Vamos ler a palavra? Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 a 6. A palavra diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Irmãos e irmãs, realmente a família de Davi deu muito trabalho a ele e também até ao próprio Deus. Aqui podemos ver o final da história do reinado de Davi. Ele já estava velho e acamado, sem forças, e isso não era bom para o povo. Vale lembrar que Davi já havia anunciado que Salomão é quem seria o seu sucessor direto. Mas havia um outro rapaz, por nome de Adonias, que é o personagem de hoje que estamos falando, que também era filho de Davi, e que, vendo a fragilidade de seu velho pai, tomou a decisão de se antecipar e se declarar rei. Ele se declarou rei, juntando um pequeno exército, profetas e sacerdotes junto com ele e até prestando sacrifícios ao Senhor. Olha só. Adonias fez um grande banquete e anunciou que seria o sucessor de Davi. Só que isso chegou aos ouvidos do profeta Natã e da esposa de Davi, chamada Batseba, a mãe de Salomão. Natã e Batseba foram até o rei Davi e lhe anunciaram a triste notícia do feito que Adonias estava fazendo, Estava querendo usurpar o trono do rei, assumindo o reinado antes mesmo até da morte do rei Davi. Foi quando então o rei reuniu todos do seu comando e anunciou quem seria o seu verdadeiro sucessor, que era Salomão e não seria Adonias. O fim dessa história não é dos bons, pois quando Davi morreu e Salomão assumiu, uma das primeiras coisas que aconteceu foi a perseguição e morte de Adonias e todos que se juntaram com ele nesse levante para um reinado fora de hora. Adonias quis dar uma de esperto, daqueles que aproveitam as oportunidades e agem nas trevas, agem pelas costas e tomam lugares que não são seus. Gente assim pensa em levar vantagem em tudo. Gente que pensa que o mundo é dos espertos. Também pudera, segundo o que lemos no versículo 6, ele era um rapaz mimado. Seu pai não o corrigia e nem pedia satisfação do seu comportamento. E por Davi agir assim, acabou criando um problema muito sério. Eu creio que a mensagem para o nosso coração
a partir dessa história é que não precisamos apressar as coisas, meus irmãos. Não precisamos entrar na frente de Deus, se é que podemos, né? Não podemos ficar forçando portas a se abrirem para nós. Não podemos agir com espertezas e querer lugares que não são nossos. Não podemos forçar destinos e nem pular etapas. Não podemos fazer os outros de bobos e ficar pensando que todos aceitarão e ficarão quietos. Nossas atitudes trarão consequências. Então eu quero dizer a você que hoje em dia, né, essas brigas por posições, por cargos e por carreiras são motivos mais do que suficientes para haver confusões e até mesmo mortes. O mundo, por si só, já se encarrega de nos jogar uns contra os outros. E se nós ainda quisermos contribuir para essa guerra, olha, aí fica tudo mais difícil ainda. Tome clareza dos seus propósitos. Fique tranquilo com o tempo de Deus. O Senhor não dorme, Ele não cochila. Ele não vai se esquecer de você. Não queira, não deseje, não brigue por conta de posições ou de cargos. Eles virão em suas mãos. Apenas fique atento, prepare-se, mantenha sua atenção nas oportunidades que venham do Senhor e daqueles que podem te honrar. Não caia na pilha dos que querem forçar a barra, forçar as entradas. Espere e confie apenas no Senhor. Assim, podemos realmente alcançar os verdadeiros propósitos de Deus para nós. Assim, poderemos contemplar e entrar pelas portas que Deus abre e não por portas que nos ofertam ou que sejam forçadas a abrir. E isso não funciona com aqueles que são de Deus. Amém? Não force propósitos. Essa é a palavra, a mensagem de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso bondoso Deus e Pai. Aprendemos muito na sua palavra e aqui, Pai, hoje aprendemos com Adonias o que não devemos fazer. Ele tentou forçar o seu destino por ser filho de Davi e quis assumir o reinado, mesmo, ó Deus, sem ser a vontade do seu pai e com o seu pai ainda vivo. Senhor, quantas vezes isso acontece com a gente? Às vezes, Pai, nós queremos forçar as entradas, forçar os propósitos, forçar o destino, pensando que podemos dar uma mãozinha ao Senhor, dar uma mãozinha ao destino, mas, Pai, isso é diabólico e não provém do Senhor. Nos ajude a ter um espírito de contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos chamado, ainda que esteja demorando para que as coisas aconteçam. Pai, nós decidimos esperar no Senhor e na força do seu poder. Não queremos forçar as portas, não queremos usar de esperteza, passar por cima das pessoas, ó Pai, roubar propósitos, roubar posições, entrar na frente, furar a fila. Nada disso nós queremos, Pai. Queremos ter um caráter de servo, prontos para servir ao Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a termos essa consciência e não brigarmos com ninguém, Pai. Ó Deus, quantas guerras, quantas confusões há por pessoas que aspiram o lugar das outras, a cobiça, a inveja, tudo acontece por conta disso, ó Pai. Ajuda-nos a estarmos no centro da sua vontade, onde tudo acontece, ó Deus, tudo concorre para o nosso bem. Essa é a nossa oração nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Peço a você a gentileza de se inscrever aí nos nossos canais para acompanhar as devocionais dos personagens bíblicos. Se você quiser saber mais desses personagens, tem aí no YouTube todas as mensagens, no Facebook também, dos personagens desde Gênesis, também lá no Novo Testamento. Olha, é bastante material, é bastante gente para a gente aprender, né? Então, todo dia, 6 horas da manhã, a gente está junto aí. Pastor Clodoaldo aqui, você aí, juntos nós somos mais fortes, mais inteligentes e mais capacitados pelo Senhor para a glória do seu nome. Um grande abraço, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.